Bom dia, senhores, seu amigo Roberto Bin Laden. Este é um vídeo para seguidores do meu canal. Hoje eu não vou trazer para vocês um vídeo de conserto, é apenas uma conversa, porque as pessoas que me seguem às vezes fazem algumas perguntas e a gente não consegue responder algumas questões entregando um vídeo sobre consertos. E também tem aquelas pessoas que esporadicamente vêm no canal e fazem algumas perguntas, como por exemplo, pergunta como encontrar o fio comum do ventilador. Gente, é assim, ó, hoje são muitos comentários que é feito no meu canal, muitos mesmo que eu não consigo responder a todos. Mas entenda o seguinte, o meu canal é assim, ó, se você for procurar nas playlists, você vai encontrar playlist sobre tanquinho e lavadora, separado, só uma playlist só sobre aquilo ali. Você vai encontrar uma playlist somente sobre fogões, uma playlist somente sobre ventiladores. A playlist de ventiladores, por exemplo, são 199 vídeos agora nesse momento. Então você abre a playlist, você olha lá você vai procurar no título dos vídeos, sempre você vai achar o título com aquilo ali, e nem sempre o título o título geralmente é o principal que eu mostro, mas sempre eu mostro muitas coisas fora o que está no título. Então é a forma mais fácil de você encontrar algumas respostas nos meus vídeos, é você indo lá na playlist de ventiladores lá e procurando, ou de micro-ondas, ou seja lá qual for. Geralmente são muitos vídeos e geralmente você encontra a resposta. Tem resposta que não dá para responder, né? Mas outras dá para a pessoa ver no vídeo. E a resposta que já estiver no vídeo, eu não vou responder. Somente para a gente ir para o assunto, eu vou dar só um exemplo para você. Por que eu não respondo respostas que já tem no vídeo? Eu fiz um vídeo um tempo desse sobre ventiladores, e quando eu terminei de fazer o vídeo, eu editei uma capa, só que eu cortei, por exemplo, esse ventilador que está aqui, eu cortei aqui o ventilador na imagem, deixei uma parte preta para um lado, uma parte preta para outra, deixei só o ventilador aparecendo no meio. Ficou aparecendo na capa que o vídeo foi gravado com o celular em pé. Uma pessoa abriu o vídeo, assistiu e comentou que era melhor que eu fizesse o vídeo com o celular deitado, que ficava melhor a filmagem. Ora, o vídeo foi feito com o celular deitado, ou seja, ele não assistiu o vídeo e fez o comentário. Somente ter visto na capa que parecia que o vídeo estava em pé. Mas vamos lá. Uma das questões que o pessoal sempre aborda é porque eu tenho muitas pessoas que assistem meus vídeos que estão iniciando na profissão. E muitas vezes faz alguma pergunta, como iniciar, o que é necessário, aquela coisa toda, que cursos devem fazer para iniciar na profissão. E eu já iniciei na profissão uma época, e eu posso lhe dizer muito bem. Olha, se você quer entrar na profissão, morando numa cidade pequena, por exemplo, num bairro de periferia, ou em alguma coisa assim, esse é o momento exato. Exatamente agora, no momento em que nós estamos passando por um momento, estamos entrando num momento de crise. Momentos de crise são os melhores momentos de se entrar numa profissão. Primeiro, porque todas as pessoas estão necessitando de consertos, porque as pessoas vão procurar consertar o que já tem por não ter dinheiro para comprar equipamentos novos. E uma outra questão as oficinas já estabilizadas, elas tendem a fazer aumento de preço. Você que está começando agora, você pode fazer um preço mais barato, que muitas vezes aquele conserto nem sequer necessita de uma assistência técnica especializada para fazer o conserto. Você próprio pode fazer com uma pequena experiência que você tiver. Então esse é o momento exato, até porque muitos pais de família que estão começando a vida hoje estão desempregados. E iniciar consertando um ventiladorzinho, alguma coisa assim, já é um bom princípio de início para você começar a sua profissão, tendo uma dica. Às vezes a pessoa tem
tem um problema numa máquina de lavar, que, num tanquinho de lavar roupa, eu não vou nem dizer uma máquina de lavar para quem está começando, porque já é uma coisa mais pesada, mas um tanquinho de lavar roupa, muitas vezes a pessoa quer trocar um motor, o motor queimou, a pessoa quer trocar um motor e você chega lá para a pessoa lá e, rapaz, isso aqui a gente troca esse motor aqui, o motor custa tanto, pá, você pega uma chave lá, tira o motor, coloca o novo que ele trouxer, você vai tendo uma experiência assistindo vídeos em canais em canais do YouTube. Prestando atenção, tem que assistir muito, mas muito vídeo mesmo. Eu estou dizendo não é assistir meus vídeos não, é qualquer vídeo dentro daquele assunto. Você procura, pesquisa. Para você ter uma ideia, quando eu iniciei, não existia YouTube, não existia nada, isso aí foi há 50 anos atrás. Eu iniciei há 50 anos atrás com 10 anos de idade. Não existia canal do YouTube, não existia revistas especializadas, internet, não existia nada disso para se pesquisar nada. Foi no Tabef mesmo, iniciando mesmo. E de forma bem simples. Primeiro, porque quando você vai iniciar hoje na profissão, que você diz assim, eu vou fazer um curso técnico. Quando você inicia o curso técnico, os camaradas começam a dizer a estrutura que você tem que ter para você iniciar um trabalho próprio. Aí a primeira coisa que vem na sua cabeça, quando você começa a analisar a situação, é que você pode estar fazendo um curso técnico para trabalhar para os outros. Mas que de imediatamente você nunca vai ter condição de montar uma oficina, porque no curso técnico o camarada começa a falar de prensa hidráulica, começa a falar que você vai ter que usar uma esmerilhadeira, que você vai ter que ter furadeira tal, furadeira de bancada, pai, vai ensinando tudo aquilo ali em cima dessas ferramentas. E quando você vai fazer um cálculo de como é que você vai começar, muitas vezes se você for fraco, assim no seu pensamento, nas suas iniciativas, a primeira coisa que vem na sua cabeça é que você nunca vai ser dono do seu próprio negócio. Entendeu? Assim como muitos canais no YouTube também, quando você vai assistir os vídeos das pessoas, os tutoriais, parece que você vai ter que ter tudo aquilo ali para você dar o seu primeiro passo como empreendedor na sua profissão. Mas a coisa não é bem assim. E quando você vai ver lá no meu canal, no iniciozinho, na descrição do canal, o que diz é que ensinar a fazer concertos com o menor número de ferramentas possíveis. Com o menor número de ferramentas sofisticadas. Porque essa é a necessidade das pessoas que iniciam na profissão começando do zero. Muitas vezes apenas com a chavezinha de fenda, um alicate e muitas vezes sem ter a menor condição de comprar uma ferramentazinha melhor, uma furadeira, uma lixadeirazinha, alguma coisa assim, né? Então eu vou dizer para vocês como foi que eu comecei, para que vocês tenham uma ideia. Estamos com 7 minutos de gravação, não vou editar esse vídeo. Eu iniciei para que vocês vejam como a coisa não é tão complicada assim. Eu iniciei com 10 anos de idade, eu já contei essa história, mas foi uma história longa. Eu sofri um acidente aos 9 anos de idade e fiquei paralítico. Eu não movimentava os pés e para os médicos eu ia ser paralítico para a vida inteira. Então eu morava no interior, nós nascemos pobres, mas muito pobres mesmo. Espera aí, na verdade meu pai não era tão pobre, porque ele era administrador de uma fazenda, e tinha um pomar muito grande, que ele vendia muita fruta, que era dele próprio. E o meu pai era ricuçado. Só que naquela época, nos anos 60, o fazendeiro vendeu a fazenda e o camarada que comprou simplesmente expulsou o meu pai de dentro da fazenda e ele deixou todo aquele pomar, abacaxi, coisa de abacaxi, tudo que ele tinha, de jaca, manga, tudo aquilo ali que era a renda dele. Ele teve que deixar aquilo ali tudo para trás e simplesmente pegou um monte de pote velho. A mobília que ele levou foi um monte de pote, panela de barro, aquela coisa toda. E nós fomos pobre mesmo para a cidade. Nessa época eu tinha 7 anos de idade. Aí fomos trabalhar na roça, aquele negócio de botar a roça em terra dos outros, aquela coisa toda. Eu com 7 anos de idade eu andava 6 quilômetros para ir para a escola. Eu com 7 anos de idade, sozinho. Eles ficavam lá no interior, meu pai ia trabalhar de vaqueiro nas fazendas dos outros, meu pai com 70 anos, que eu era filho adotivo. Ele ia trabalhar nas fazendas dos outros como vaqueiro, ainda com 70 anos de idade. E eu ficava junto com a minha mãe,
Aí eu ia de manhã cedo, 6 horas da manhã eu saía para ir para o colégio, que ficava na cidade. Eu tinha uma bolsa de estudo. E eu andava uma légua, quando era 11 horas, eu chegava a andar uma légua de volta, chegava meio-dia e meia mais ou menos lá na roça, lá, e pegava aquele feijão velho com uma sardinha assim, alguma coisa lá, e comia. Até que, aos 10 anos de idade, o meu pai aposentou-se. Ele tinha uma aposentadoria que ele tinha direito, mas não sabia. Ele chegou, aposentou-se, aí parou o serviço lá na roça, e nós fomos para a cidade. A vida da gente melhorou mais ou menos depois que ele aposentou-se, né? Nessa época eu sofri um acidente, passei um ano acamado, e eu comecei a olhar para o teto, vendo aquela instalação feita pelas linhas da casa, pelas vigas de madeira que um outro eletricista tinha feito. Eu cheguei e comecei a ver a lâmpada, pá, e o fio descia para o interruptor, era tudo por fora da parede, aquela taubazinha lá, e eu comecei a olhar. E eu vi que um fio, o neutro era preto, eu me lembro até agora, que o neutro era um fio que entrava na lâmpada, depois saía um fio branco, descia no interruptor, do interruptor subia um outro fio lá e pegava no fio vermelho, que era a fase, que o eletricista tinha usado na época, né? Aí eu olhei assim, quer dizer que um fio ali entrou na lâmpada, pá. Aí o outro fio que entra na lâmpada vem lá do interruptor, e o outro fio que vai de lâmpada. Espera aí, eu acho que eu consigo fazer isso aí. Eu ali deitado na cama, aí na cozinha faltava uma lâmpada, que ficava em cima da parede. Minha mãe reclamava muito. Quando foi um dia eles saíram de casa, aí eu peguei um patinete velho de rolimã que eu tinha, aí cheguei, sentei em cima e fui lá numa sucata velha com meu irmão, que era eletricista, tinha largado por lá, e ele tinha ido embora para Brasília. Eu cheguei, peguei uns fios lá, peguei uns bocal velho, interruptor, pá. Aí arrastei uma mesa para o local, para perto da parede onde eu queria colocar a lâmpada. Aí cheguei, subi em cima da mesa, aí de cima da mesa puxei uma cadeira. Aí subi naquela cadeira, fui lá, emendei os fios lá, e pá, botei a lâmpada lá em cima lá, e onde eu alcançava. Aí quando a minha mãe chegou, estava a lâmpada lá acendendo, o interruptor pregado de prego lá na parede. E quase que eu levo uma surra por causa disso aí. As pessoas ficaram sabendo, e a partir daí eles começaram a me perguntar alguma coisa. Pá, eu peguei um ferro velho de passar roupa que tinha jogado lá com a resistência queimada. Cheguei, peguei o ferro lá, abri lá, e pá, e troquei a resistência. Ah, mãe, troquei a resistência do ferro. Começou a usar, e as pessoas ficaram sabendo que começou a aparecer alguma coisinha para consertar. Comecei a comprar umas revistas do Beabá da Eletrônica. Da Beabá da Eletrônica. E ali comecei a estudar aqueles princípios de eletrônica, aquela coisa toda, e consertando uma coisinha para um lado, para outra. Isso nessa época eu ainda paralítico, né? Mas já tinha começado a andar com uma muleta. Eu descobri como era que fazia uma fonte para pegar um rádio que era só de pilha e colocar para trabalhar na energia elétrica. E meu pai tinha um rádio grandão assim, que ele usava lá no interior onde não tinha energia, que quando nós viemos para a cidade, esse rádio ficou encostado lá no canto porque comia muita pilha. E a gente não tinha muito dinheiro para estar colocando carrego de pilha toda semana nele, né? Era aquelas pilhas zona grandona. Então eu cheguei, catei lá um transformador que eu achei lá numa sucata lá. Tirei aquele transformador fora. Minha netinha está falando ali atrás. Tirei aquele transformador fora, aí eu olhei como era que estava a fonte, aí estava mais ou menos direitinho ali. Aí cheguei, pá, coloquei lá no rádio lá. Empurrei na tomada lá, o rádio falou que foi uma beleza. Aí quando meu pai chegou, pai, coloquei o rádio para trabalhar na energia. O rádio soltava os papos, quando estava falando. Aí o velho ficou ali meio animado ali. Aí depois eu conversando com um outro camarada, o cara disse, é o capacitor, rapaz, troca o capacitor dele, bota um capacitor maior, pai. Aí aí cheguei, troquei o capacitor, aí o rádio ficou bom. Aí pronto, aí começou, o nego trazendo rádio ali para coisar, aí eu comprava o transformador, fazia a fonte, aí eu usava aquele mesmo capacitor que eu tinha usado, a mesma. Aí comecei a sem entender nada, sabia nem que diabo era um diodo, sabia o que era nem que o capacitor fazia. Mas iniciei. Depois comecei a andar com minhas próprias pernas, né? Isso aí com 2 anos depois eu já não era mais paralítico. Comecei a trabalhar em parque de diversão, aí o eletricista lá me ensinou muita coisa, e depois num circo, também aprendi muito sobre jogo de luz, aquela coisa toda. Pisca-pisca, depois, e eu sempre com a minha oficinazinha em casa. Depois fui trabalhar numa oficina mecânica, já estou com 15 anos, aí 16 anos já estava numa fábrica de móveis trabalhando lá, e sempre mexendo na parte elétrica. Já estava fazendo um curso técnico. Mas aí eu fazendo um curso técnico, eu já era um eletricista. Com 14 anos todo mundo já me considerava um eletricista, levava muita coisa ali para eu consertar. E foi assim que iniciou. Curso técnico comecei a fazer com 15 anos de idade. Curso técnico profissionalizante, 2 anos. Então é assim que se começa.
Para que você tenha uma ideia, muita gente pergunta qual o melhor curso técnico. Para que você tenha uma ideia, eu conheço muitos bons profissionais que eu trabalhei junto com eles, tanto dentro de empresa como eles tendo a própria oficina deles. Muitos técnicos que consertam micro-ondas, consertam ventiladores, consertam liquidificador, máquina de lavar, tudo que você pensar dentro da oficina. E são pessoas que nunca pegaram numa apostila. Nunca pegaram numa apostila para estudar nada sobre a profissão que eles têm. E já tem a profissão há muito tempo de idade, somente pela experiência eles foram seguindo e são grandes profissionais. Muita gente não sabe nem sequer fazer um cálculo de corrente, de nada, mas estão seguindo a carreira lá e estão botando para frente. O que não é bom você trabalhar sem você ter esses conhecimentos teóricos, levando somente na prática. Mas a prática também é muito importante. Estamos com 15 minutos, 16 minutos aliás. Olha como a prática é interessante e a pessoa deve primar por ela. E sempre está estudando, botando a cabeça para funcionar. Eu estava uma vez numa casa, uns 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, me chamaram lá para colocar umas tomadas, umas lâmpadas. E quando eu cheguei na casa, eu comecei a fazer o serviço, aí a mulher disse que tinha... O celular da mulher tocou e a mulher disse que era o técnico que vinha trocar o mecanismo da máquina de lavadora dela, que estava com problemas. Nessa época eu tinha uma oficina, mas quem fazia esse serviço para mim era o João da Conso, que é um rapaz lá de Crateús na época. Aí chegava aquelas máquinas de lavar, aquela coisa, e eu trabalhava com equipamentos hospitalares dentro da minha oficina, e eu repassava esse serviço para outros. E o João da Conso era um camarada que sempre ia na minha oficina quando eu tinha esses equipamentos. Máquina de lavar, micro-ondas, geladeiras, pá. Entrava na minha oficina e eu terceirizava aquele serviço lá e... Falando, tal, eu tenho tais equipamentos aqui para você vir fazer. Ele chegava, tirava uma hora, ia lá e eu desmontava aquilo ali, ele chegava a fazer o conserto lá e... Aí depois eu mesmo montava novamente, porque se fosse para a oficina para as outras oficinas, o equipamento ia demorar uma semana. Se chegasse na minha oficina, geralmente 3 dias, no máximo já estava saindo ali 2 dias. Então eu fazia isso, chamava ele, como eu tinha muito serviço e aquilo ali não era a minha área, porque a minha área era mais na área hospitalar, aí eu ia largando aquelas coisas ali e ele vindo. Então quando eu estou lá, trocando lá as tomadazinhas lá na casa da mulher lá, e chegou o técnico. O cara parou uma moto lá, ele com outro, uma mala de ferramenta, trazendo o mecanismo novinho, todo de branco, vestido com um jaleco, parecia até um médico que tivesse indo fazer uma cirurgia, o nome da assistência técnica aqui. Então ele entrou, começou a desmontar a máquina e vai tirar o cesto. E ele botou uma ferramenta lá no cesto lá e apertou lá e começou, daí a pouco começou a suar. E ele puxava lá e o ajudante segurava a máquina e puxava do outro lá. Tiraram o fundo da máquina lá e começaram a puxar por trás. Nada aí. Eu sei que depois ele já estava suado lá, aquela coisa toda lá, já todo descabelado, o jaleco já estava todo sujo. E a máquina está lá. Aí ele chegou, disse que ia embora e quando fosse de tarde voltava porque estava muito difícil tirar ele. Aí o dono da casa já tinha chegado, o marido da mulher. E o marido da mulher chegou, cismou de ele próprio tirar o cesto. Só que o marido da mulher não tinha ferramenta nenhuma. E eu tô lá, botando meus soquetes de lâmpada lá, interruptor lá, para outros cômodos da casa. Aí quando eu vi lá o homem tirando lá, o senhor vai tirar? Tem ferramenta? Não, não. Não, não tem não. E o que é que a gente vai fazer, rapaz? Como é que se tira isso aqui? Eu digo, aí quando eu olhei assim, eu vi que eu fui lá para ele e mostrei como era que ele tirava, porque o camarada recolocou o agitador no local, né? Aí eu fui lá e tirei o agitador para ele. Quando eu tirei o agitador, eu vi que
o camarada tinha tirado o parafuso da cunha e tinha batido e a cunha tinha caído para baixo. E ele estava sem o parafuso. Ele faz o seguinte, bota água na máquina, pega aí um bocado de pano de chão, sacude dentro da máquina e bota ela para lavar. Aí ele só foi, pegou aquele montão de pano de chão, aí chegou, colocou ali dentro ali, arrumou pano de tudo quanto foi jeito, botou lá dentro lá e tacou água dentro da máquina lá. Ligou mesmo, aí botou a máquina para lavar. E a máquina começou a lavar. Pá, 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 pá. E de vez em quando a gente ia lá, eu olhava aí. Quando foi daí a pouco, aí a máquina parou. Eu só escutava o barulho. Aí quando... Pronto, vamos descarregar a água. Descarregamos a água e quando nós fomos tirar os panos de dentro, o cesto já estava solto. A máquina, nem um cesto aguenta, suporta fazer uma lavagem sem a cunha. Se você tirou a cunha, soltou, você botar a máquina para lavar, pode ter a quantidade de ferrugem que estiver soltando ali, a máquina ele não vai suportar, ele solta mesmo ali, água misturada com tudo ali, ele solta mesmo. Aí soltou aquilo ali, nós fomos lá, eu junto com ele, peguei de um lado de outro, e fizemos força para um lado e para o outro, puf, o cesto saiu. Ele disse, aqueles caras lá não é profissional. Eu digo que são, eles são profissionais, eles sabem tirar com as ferramentas dele. Nem sempre a ferramenta muitas vezes a ferramenta não ajuda, ajuda mais um pouco de experiência. Isso aí é em tudo, isso aí é em ventiladores, aí, agora uma coisa eu aconselho para vocês, estamos com 21 minutos, já estamos terminando. Uma coisa eu aconselho para vocês que estão trabalhando. Primeiro, não tenham preguiça, meta o pau para trabalhar mesmo. Para que vocês tenham uma ideia, eu sou eletricista. Eu sou eletricista, conserto essas coisas aqui, eu vou na casa de uma pessoa, praticamente já parei de trabalhar. Vocês veem que eu não tenho uma bancada, não tenho uma oficina, faço somente esse serviço aqui. E aqui no local onde eu moro tem muita gente. E tem uma pessoa que eu faço muito serviço para eles. Ventilador, liquidificador, tudo que eles têm, eles mandam para eu trazer. Aí a pessoa chega, estava com o guarda-roupa para desmontar, e eu não mexo com guarda-roupa. Aí procura uma pessoa e não, eu não vou não. Aí telefonou para minha mulher, o Zé Roberto ele não pode desmontar esse guarda-roupa não. Eu digo, posso. Fui lá, peguei as ferramentas que fui lá e pá, desmontei o guarda-roupa da mulher lá, chegou, me pagou, me deu o dinheiro lá. Primeiro, eu sou uma pessoa de confiança dela que é coisa. Aí a coisa acontece assim, ó. Muitas vezes você está dentro da sua profissão, eu conserto ventiladores, liquidificadores e tem um cliente seu que tudo no mundo ele entrega na sua mão para fazer. Só que de repente ele tem um serviço que não é da sua alçada, ou que não está dentro da sua profissão, e ele chega, pede para você fazer, você diz, não, eu não posso fazer. Pá. E muitas vezes você não tem nada para fazer. Muitas vezes você está parado ali, a sua oficina não tem nada para você fazer, que você poderia ir lá e fazer. E você se nega de fazer. Depois eles chamam uma outra pessoa, e aquela pessoa que vai lá e aceita fazer, muitas vezes começa indo no seu lugar fazendo outros serviços, como trocar uma carrapeta de uma pia, de uma torneira, fazer trocar uma fechadura de porta, alguma coisa, você começa a perder esse cliente. Quer dizer, você já começou a disputar com uma pessoa que nem sequer fazia parte da profissão, que nem sequer estava dentro do mercado de trabalho ali. Você está dando espaço para as pessoas. Quando você não pode sair dentro da sua oficina, aí tudo bem, não vou falar. Mas se você puder agradar o seu cliente, que isso aí faz parte até de agradar você, indo suprir a necessidade dele, mesmo sendo num serviço que não é da sua profissão, isso aí é bom porque você, além de ganhar o dinheiro, você cativa o cliente com você. Quando eu falei aqui não sair da oficina, então eu vou partir para um outro assunto para nós terminarmos aqui, que eu estava comentando agora há pouco ali nos comentários ali. Uma pessoa estava comentando perguntando se eu conhecia um técnico que fosse na casa dela para fazer um concerto lá no Rio de Janeiro. Eu moro no Ceará. Eu não conheço técnico nenhum no Rio de Janeiro. A menos que tenha algum que seja meu seguidor e eu não saiba que. Mas eu sei que tem um lá em São Paulo, que é o meu amigo Paulo Vicente. Tem o Maicon lá no Rio Grande do Norte, que tem a oficinazinha dele, conserta panela, fogão a gás, pá, aquele negócio todo. Tem o Tiago Lima, aqui em Quixeré,
Ceará, aqui perto, já perto do Rio Grande do Norte. Não sei se é Quixeré o nome da cidade. Tem outros lá em Pernambuco, mas eu não estou lembrado se tem alguém lá no Rio de Janeiro. Mas tem muita gente do Rio de Janeiro que me segue, né? Mas eu não estou ligado aqui se algum. Tem o meu amigo Wilson, também lá de Pernambuco, que tem até um vídeo no meu YouTube que foi ele quem fez. É assim, ó. Deixa eu lhe explicar sobre esse negócio de fazer conserto na residência da pessoa. Isso serve para quem chama o técnico e serve também para o próprio técnico que está começando agora nesse momento. Quem já é das antigas sabe disso aí. Uma pessoa tem uma máquina de lavar e vai, que eu até falei de uma máquina de lavar agora, do problema que o rapaz teve, né? Vai trocar o mecanismo. A pessoa disse que se levar a máquina para a oficina do técnico, ele vai botar a peça velha. E vai roubá-lo e a máquina vai voltar com defeito, com poucos dias vai começar a dar defeito novo. Isso aí é um engano, viu? Olha, o técnico, ele troca peça quando ele é desonesto. Eu digo, troca peça nova por peça velha. Muita gente tem essa desconfiança do pessoal que faz conserto, né? Quando ele é desonesto, ele pode fazer isso. Ele não deve fazer, mas pode. Mas uma pessoa que é honesta, ele nunca vai fazer isso. Ele nunca vai pegar uma peça velha e colocar no lugar de uma peça que supostamente ainda dá para ser usada. O que é que eu estou falando? Eu tiro essa hélice de ventilador aqui que está boa, pego uma hélice de ventilador que já está meia banana, coloco aqui no local aqui e entrego para o dono. Ou tiro um capacitor, que eu imagino que esteja bom, e pego um capacitor já meia boca, coloco ali dentro. É isso aí que o pessoal fala em trocar peça, tirar peça boa para colocar peça velha. Mas entenda o seguinte, você tem uma máquina de lavar na sua casa. Você acha que o melhor lugar para o camarada fazer aquele conserto é na sua casa. É aí onde está o engano. Primeiro, o cara quando ele vai na sua casa, ele não tem o suporte lá da oficina dele. Então ele vai tirar, de repente ele pode desmontar aquele mecanismo de qualquer jeito, botando qualquer tipo de força, batendo com qualquer coisa, colocá-lo no local de qualquer jeito. Muitas vezes ele levou um monte de ferramenta, mas tem alguma coisa que ficou lá na oficina dele. E ele está na sua casa. Então corre o risco de ele usar tudo peça nova, mas ficar um conserto meia boca. Meia boca pelo fato de que ele não está dentro do ambiente natural de trabalho dele, onde ele tem tudo à disposição dele para trabalhar. Então esse aí é um problema. O serviço pode ocorrer de ficar mal feito pelo fato de que o camarada ele está fora do ambiente natural de trabalho dele. Segundo, se eu sair daqui do meu local de trabalho e tiver que ir lá na casa da pessoa consertar o equipamento dele na casa dela, eu vou cobrar mais caro. É claro, porque eu larguei tudo que eu estava fazendo aqui, vou me deslocar durante um tempo até aquela casa daquela pessoa, levando todas as ferramentas necessárias da minha oficina, muitas vezes pesadas, até chegar naquela casa daquela pessoa, trabalhar desconfortavelmente, porque eu estou fora do meu local. Quando eu voltar, trabalho que eu possa, tempo, em que eu possa ter feito 3 concertos em 3 aparelhos diferentes, eu vou ter feito em apenas um, que é lá na residência da pessoa. É claro que eu vou ter que cobrar mais caro por esse serviço. É diferente da pessoa pegar o equipamento, trazer, colocar dentro da minha oficina, e eu estar trabalhando no outro e simplesmente dar uma largadazinha ali, vim aqui consertar, terminei aqui, eu já estou pegando outro equipamento ali e estou consertando. Então esse tipo de conserto ele sai mais caro. Se você está começando hoje, saiba que tem esse problema aí, e quem tem um aparelho para consertar também entenda que a coisa pode funcionar desse jeito. Terceiro, no caso da desonestidade, o cara que é desonesto, ele te rouba debaixo das suas ventas e você não vê. Ele pode colocar uma peça velha no local do que deveria ser uma peça nova, fechar tudo bonitinho ali, ele vai embora e por mais que você esteja prestando atenção, você não consegue ver. Por quê? Porque o enganador, ele já é enganador, pai. Ele é enganador. Você pensa que você é esperto, que você está vendo as coisas, mas o enganador, ele é enganador. Por mais esperto que você imagine que seja, se você não entende do riscado, não sabe tecnicamente o que é aquilo ali que está acontecendo ali, ele pode muito bem pegar uma peça sem
é que já não tem muito valor, então apertar um parafuso de qualquer jeito ali, fazer alguma coisa, você pensa que está tudo certinho, mas não está. Não é porque você está olhando que vai evitar de você ser enganado por uma pessoa que é desonesta. Então, para quem é dono de oficina, que está iniciando, ganhe a confiança das pessoas, para que as pessoas confiem em você de olhos fechados. E você quer ter um equipamento consertado, a primeira coisa que você tem que fazer é você confiar no camarada. Porque o risco que você corre enviando o equipamento para a casa dele, para a oficina dele, é o mesmo que você corre se ele vier lá para a sua casa. E contando que na sua casa você vai cobrar mais caro. Aí você diz assim, não, mas se eu pagar o frete para levar uma máquina de lavar lá para casa para a oficina, eu não vou ter que pagar o frete? Sim, mas quando ele vier para a sua casa, ele vai cobrar muito mais caro do que o frete que você pagaria. Se você tiver um carro, você bota a máquina em cima, leva lá, entrega lá na oficina dele, que lá está mais seguro. Se ele for honesto, é o melhor lugar para você fazer o seu conserto é na oficina do camarada. Então é isso aí, gente. Olha, não tenha medo de começar hoje. Comece devagarinho. Um ventiladorzinho. Queimou o ventilador, queimou. Eu não rebobino o motor. Compre motor novo. Olha. Motor desse aqui. Queimou. Queimou por quê? Porque a bucha travou. Então eu vou ter que rebobinar. Vou ter que trocar a bucha. De repente eu vou ter que trocar o eixo. No final das contas, rebobinando, trocando bucha, trocando eixo, ele vai sair pelo preço de um motor novo. Certo? Certo. Chega logo pro cliente e diga assim, tem que trocar o motor. O motor completo. Ele vai vir com bucha nova, com eixo novo, com bobina nova, vai vir com a caixa de oscilação nova, capacitor novo, vem no pontinho aqui. Não, não quero, deixa ele levar. Entendeu como é que é a coisa? Máquina de lavar. Ah, vamos trocar somente vamos trocar somente o retentor e os rolamentos que eu vi no YouTube, que basta você trocar isso. Não, não é desse jeito. Não vá se sujar com esse tipo de serviço não, camarada. Deixa eu te explicar uma coisa, para que você entenda uma coisa. Uma fábrica, quando ela dá a garantia de um equipamento, ela dá a garantia pela peça que vai se estragar primeiro. Por quê? Porque as fábricas, elas trabalham com peças compradas, terceirizadas. Entenderam? Brastemp, Consul, eles compram um mecanismo. É tanto que alguns mecanismos da Consul dá na Brastemp, na máquina Brastemp, e assim por diante. Muitas peças que são de uma máquina dão certo noutra. Motores da WEG estão instalados em várias máquinas diferentes. A fábrica do equipamento ele não comprou todas as peças que eles estão usando no equipamento deles. Chaves Magiros. Magiro é uma fábrica totalmente diferente. Eles vão lá e compram, colocam no então muitas vezes faz somente o plástico ali de fora ali. Peças metálicas, eles estampam aquilo ali, colocam no lugar, montam aquilo ali tudo. Então no final das contas eles veem qual é a peça que vai se estragar primeiro. Essa peça aqui que foi dada somente 1 ano de garantia por ela. Essa peça aqui, ó. Pronto, então o nosso equipamento ele só vai ter 1 ano de garantia. Entendeu? Então quando você pega uma máquina, quantos anos essa máquina tem? 3 anos de idade. Que está funcionando. Aí você chega, troca. Ela deu um vazamento. Com aquele vazamento ali os rolamentos foram-se embora. Aí você diz assim, eu vou trocar os rolamentos, vou trocar os retentores, mas esse eixo aqui e esse tubo, ele pode continuar. Aí você vai dar 3 meses de garantia, porque já é uma coisa que você já tem que prestar atenção. Muitas vezes equipamentos não dá para você dar 3 meses de garantia em equipamentos que muitas vezes quebra no... Você compra um ventilador desse aqui, ó. Ventilador desse aqui, o camarada compra ele, muitas vezes com 1 mês ele queima. Novo, zerado. Como é que você vai dar 3 meses de garantia no conserto de um equipamento que pode queimar com 2 meses de comprado? Aí já fica... Chegou, meu amigo, vou fazer isso aqui, mas eu não lhe dou garantia nenhuma. Como é que não vai dar garantia? Não dou. Não dou porque isso aqui é um equipamento que nem sequer a fábrica garante. Não, então não deixo aqui, então leve.
Mas não arrume dor de cabeça para sua cabeça não. Não arrume não porque é coisa. Então você vai trocar. Você troca eixo, troca tubo, compra logo um mecanismo completo, coloque lá, para evitar de você dar uma garantia de 3 meses, e quando for com 15 dias depois, está o camarada voltando com o mesmo defeito. Você trocou rolamentozinho, trocou os retentores, gastou uma mixariazinha, saiu baratinho lá para o dono da máquina. Serviço de máquina nunca é barato, mas saiu barato para ele. Aí você todo tranquilo, entrega, tá tudo bonitinho. Quando é com um mês depois, aí começa um problema de novo, no mesmo equipamento, porque o eixo já não presta mais, porque na sua vista parece que presta, mas não presta. Aí volta. Quando volta, o que é que vai acontecer? Você vai ter que trocar retentor de novo, você vai ter que trocar rolamento de novo, porque o rolamento já entrou água de novo e você vai ter que trocar. Aí já vai ter que trocar o eixo, porque ele deu problema, porque o eixo não prestava, vai ter que trocar tudo e o prejuízo é muito maior, tanto para você como para o cliente. E pode ter certeza, num caso desse, o cliente não quer levar prejuízo. Fez o serviço, deu defeito lá na casa do cliente, ele vai retornar para a sua oficina, você vai ter que fazer o serviço todo por sua conta, em cima da garantia que você deu. Então é isso aí, já estamos com 36 minutos, pouca gente está terminando de ver esse vídeo, está vendo essa conversa. Mas se você ficou até aqui, espero que você tenha gostado. Deixe seu likezinho, se inscreva no nosso canal do Roberto Bin Laden, ative as notificações para você, cada vez que eu fizer um vídeo, você está recebendo. E se você está começando na profissão, está abrindo a sua oficinazinha, que Deus te abençoe, que Deus dê muita prosperidade para o seu serviço, seu trabalho. Se você não fez um curso técnico ainda, vá se aprimorando cada vez mais, procure fazer um cursozinho técnico, estude cada vez mais para que Deus abençoe grandemente você, a sua família e que tudo se dê bem na sua vida. Então obrigado e tchau.